Segundo livro de Crônicas 16:7, está escrito assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisso, pois, procedeu-se loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Somente até aqui. Deus usa aqui o profeta Anani para trazer uma palavra ao rei Asa. Ele havia confiado em Deus e havia obtido vitória porque confiou em Deus. No entanto, nesse contexto aqui, Asa deixou de confiar no Senhor. Não confiou em Deus, mas confiou no rei da Síria. E querido, querida, na vida nós vamos ter aflições, vamos enfrentar adversidades, lutas. Não podemos parar de confiar no Todo-Poderoso, porque é dele que vem a nossa ajuda, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso livramento. E eu pergunto, você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, desocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Que eu diminua, o Senhor cresça. Fale o Senhor conosco. Remova toda barreira, todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Afinal de contas, toda a Escritura, o propósito dela, como diz Romanos 15, versículo 4, é nos ensinar, é nos instruir. Nada do que está escrito aqui é à toa, ou aleatório, ou por acaso, mas foi selecionado a dedo pelo Todo-Poderoso, para que estivesse aqui na Escritura, para nos instruir, para nos ensinar. E toda vez que lemos uma porção da Escritura, obviamente temos que entendê-la no contexto de toda a Escritura Sagrada. Mas antes de continuarmos aqui nesse texto especificamente, é importante trazermos à memória um resumo da história, não é? Então eu vou fazer um resumo rápido para a gente continuar daqui de onde lemos. Quando o rei Saul governou Israel, ele governou uma pequena porção de terra. Quando veio Davi, essa porção aumentou e aumentou consideravelmente, muito. Quando veio Salomão, aumentou ainda mais. Eu vou lhe dar um exemplo só para você ter uma noção de proporção, tá? Não é a mesma coisa, mas eu vou lhe dar um exemplo só para você ter uma noção. Acho que todo mundo conhece aqui a região, não é? Então suponha que o rei Saul governou a cidade de Carapicuíba. O território equivalia a Carapicuíba, um exemplo. Aí vem Davi. Davi vai governar, por exemplo, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia. Já aumentou bastante, ou não? Mais que o dobro. Aí vem Salomão. Salomão, além de governar todo esse território, estende mais, por exemplo, até a Lapa. E aí do outro lado até lá, Ibiúna, São Roque, Araçariguama. Já aumenta bastante, ou não? Só que Saul nunca se preocupou em colocar Deus em primeiro lugar. Davi se preocupava e colocava Deus em primeiro lugar. No entanto, quando vem Salomão, os 40 anos de reinado de Salomão serão 40 anos de paz. Nenhum rei teve tão longo período de paz. Mas, para conseguir essa paz, Salomão fazia alianças com os povos vizinhos, alianças essas mediante casamento. Ele casava-se com as mulheres, né, com as princesas dos reis vizinhos, afrontando, obviamente,
a palavra de Deus. Conseguiu manter essa paz? Conseguiu, mas lá na frente, ele mesmo não conserva o coração na presença de Deus. As mulheres vão adorar os seus deuses, as suas divindades, ele vai construir templos para essas divindades e ele mesmo vai prestar culto a essas divindades. Como consequência, Deus deixa claro, quando você morrer, após a sua morte, só não vou fazer com você vivo por amor a Davi, seu pai, eu vou dividir o reino. 2 tribos vão ficar com seu filho, Judá e Benjamim, e as outras 10 eu vou dar ao teu servo. E isso aconteceu. Deus cumpriu o que ele falou. Após a morte de Salomão, Judá e Benjamim vai ficar para o governo do filho de Salomão, que é Roboão, e as outras 10 tribos vão ser entregues ao servo de Salomão, Jeroboão. Muito bem, Roboão vai ser sucedido pelo seu filho Abias, e depois Abias será sucedido pelo seu filho chamado Asa. O rei Asa, quando começa o reinado, ele começa até bem. O capítulo 14, aqui mesmo do segundo livro de Crônicas, a partir do versículo 1, vai dizer que ele começou bem. O versículo 2 diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O texto deixa claro que ele vai tirar os altares, ele vai tirar as imagens de escultura, ele vai abolir a idolatria. O texto diz mais, ele ordenou a todo o povo que buscassem somente ao Senhor, que obedecessem a lei, os mandamentos, que fossem fiéis ao Senhor. E o texto deixa claro que houve paz durante 10 anos. Esses primeiros 10 anos do governo do rei Asa são 10 anos de muita bênção, de muita prosperidade, porque ele coloca Deus em primeiro lugar. E nós sempre colhemos aquilo que plantamos. Quem semeia fé, quem semeia fidelidade, quem semeia obediência, vai colher os frutos disso. Embora esteja escrito no Novo Testamento, as palavras do Senhor, quando disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, isso já era realidade desde lá no Antigo Testamento. E isso vale para mim e para você. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, colocamos o reino dele, a vontade dele, a palavra dele, os princípios dele, os valores dele, as demais coisas ele vai acrescentar, porque Deus não deve nada a ninguém. Ele então prospera. Há um tempo de prosperidade, não só para o rei, mas para todo o reino de Judá e Benjamim. No entanto, em determinado momento, o texto vai dizer, lá no capítulo 14, que o rei da Etiópia, o Zera, vai reunir em aliança com os líbios um exército de 1 milhão de soldados. Um exército gigantesco, um exército poderoso. Se você parar para pensar que o nosso exército brasileiro, no século 21, conta com pouco mais de 200 mil soldados, e o exército etíope, com aliança com os líbios, a casa de quase 3 mil anos atrás, contava com 1 milhão, é um número gigantesco, não? É um número gigantesco de soldados. Compreenda, queridos, que na Escritura a palavra deixa claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento sempre tinha um povo, sempre tinha alguém. Era etíope, era filisteu, era amonita, era moabita. O inimigo usava um povo. Que compreenda, o inimigo não quer ninguém na presença de Deus. O inimigo não quer ninguém servindo ao Senhor. O inimigo não quer ninguém fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Quer que seja um religioso, quer que viva uma vida de aparência, quer que seja um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, não é? Mas o inimigo não quer ninguém servindo a Deus de todo o coração. Aí ele se levanta. E Deus permite o inimigo se levantar para ele mostrar que ele é conosco, para exercitarmos a fé, a confiança no Altíssimo. Esse rei Zera, então, etíope, vai ordenar a batalha contra Asa. Asa tem um exército de pouco mais de 500 mil soldados, ou seja, o exército inimigo é o dobro. Aos olhos humanos não tinha jeito, aos olhos humanos não tinha o que fazer. Mas eu quero ler com você, segundo Crônicas 14, o versículo de número 11. O texto diz assim, já tinha ordenado a batalha, já estavam enfileirados para a batalha. O versículo 11 diz, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E em teu nome, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem.
Você pode declarar comigo: Senhor, em ti confiamos. Você confia nele? Você crê que ele está com você? Acredite, porque ele está, ele é fiel, ele é poderoso. Asa então clama. E o próprio Deus vai dizer por boca de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Ele clama a Deus. Ele declara que a confiança dele está em Deus. E aqui em seguida o texto vai dizer, note que ele tinha um exército, porque ele foi à batalha. O exército inimigo é maior, é mais poderoso. Ele faz a parte dele. Lá com ele tem um exército, não numeroso como o do inimigo. Eles estão com espadas, eles estão com lanças, eles estão com escudos, mas ele tem certeza que aos olhos humanos não tem como vencer. Compreenda que a atuação do Altíssimo não exclui a nossa parte, não exclui a nossa responsabilidade. Ele sabe que aos olhos humanos não vence, mas ele crê e confia no Todo-Poderoso. E em seguida o texto diz que ele vai ter uma vitória avassaladora, uma vitória que vai esmagar o inimigo, uma vitória que não vem dele, é resposta da oração dele. Deus vai ao campo de batalha com ele. Diga para a pessoa que está atrás, se você clamar, Deus vai nessa batalha com você. Se você pedir, ele vai te ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ele então clama, ele confia em Deus. Deus intervém, dá uma força para os homens, dá algo sobrenatural. Eles massacram o inimigo, devastam o inimigo, destrói mais de 1 milhão de soldados inimigos e levam para si o despojo. Levam para si ouro, levam para si prata, levam para si roupas, gado, enfim, é uma grande vitória, é uma grande bênção. Quando eles voltam e chegam de volta a Jerusalém, Deus vai usar um homem, né? Vai lá comigo no capítulo 15, agora no versículo 1, como ele confiou em Deus, Deus honrou a fé dele. Está escrito, Jeremias 17, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Segundo Crônicas 15, versículo 1, está escrito assim, então, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, que eles estavam voltando da batalha, da peleja, da vitória massacrante contra o inimigo. E disse-lhe, o profeta leva uma palavra de Deus ao rei Asa, ouvi-me Asa e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, os deixará. Compreenda que essa palavra, em primeiro momento, é a palavra de ânimo, é a palavra de alento, porque é bom saber que o Senhor está conosco, não é bom? A presença de Deus traz paz, a presença de Deus traz refrigério, traz proteção, traz segurança. Só que ao mesmo tempo que é uma palavra profética de ânimo, de força, também é uma palavra de alerta, de aviso, de atenção. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se o deixardes, Ele vos deixará. A palavra também é de alerta. Muito bem. Quando o rei ouve essa palavra, ela entra no coração dele e ela vai frutificar, ela vai produzir resultado. O versículo 8 em diante vai dizer que quando ele ouve as palavras, ele vai se esforçar, ele vai abolir a idolatria, ele vai tirar toda imagem de escultura, ele vai ordenar a todo o povo que busque ao Senhor. Leia comigo o versículo 11, deixa eu ler a partir do 10. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto, na aliança, no pacto, de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Ele conclama então todo o povo, ele apresenta sacrifícios a Deus, ele é grato a Deus, ele reconhece Deus em primeiro lugar, e ele conclama o povo, todos temos que buscar ao Senhor. Aquela palavra entrou no coração, o alerta serviu, temos que buscar, e buscou. E porque buscou, ele vai colher como consequência 25 anos de paz. Olha o que diz aqui no versículo 19. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Ou seja, isso aqui aconteceu, a vitória contra os etíopes foi no 10º ano. Foi no 3º mês do 10º ano
que ele faz isso, ele reúne todo o povo, ele oferece sacrifício a Deus, ele chega ao ponto de depor a própria mãe, tirar a própria mãe de ser rainha, que a própria mãe era idólatra. É o que diz aí nos versículos 16 em diante. Ele tira a própria mãe de ser rainha, porque era um mau exemplo. Olha só, ele está colocando Deus em primeiro lugar. Ô querido, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai colher bênção, você vai colher vitória, você vai colher paz, você vai colher bênção de Deus. 25 anos de paz, 25 anos de bênção de Deus. O texto deixa claro, ele busca o Senhor, ele coloca Deus em primeiro lugar. Só que o texto continua, a história não para aí, a história continua. No capítulo 16, versículo de número 1, o texto vai dizer que no 36º ano do reinado de Asa. Só para você entender a cronologia, os primeiros 10 anos, buscou a Deus, serviu a Deus, Deus deu paz. No 10º ano veio uma batalha, ele confia em Deus, ele ora a Deus, ele pede a intervenção de Deus, Deus dá uma vitória massacrante. Depois ele volta, ele agradece a Deus, ele ouve essa palavra profética, ele obedece, ele pratica, ele vai ter mais 25 anos de paz. Imagina o pavor dos inimigos. Imagine o pavor que Deus colocou nos inimigos, os inimigos olhando e pensando, eu não vou se meter com aquele povo lá não, porque o Deus deles é poderoso. Olha o que fez aí com os etíopes, olha o que fez aí com os líbios. Um exército inteiro foi dizimado, morto, massacrado. O Deus deles é poderoso. 25 anos de paz. Mas o 36º ano, leia comigo, 2 Crônicas 16, versículo 1. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, já expliquei há pouco, né, da divisão. Asa governava Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos eram comandadas por outro rei, que esse período era o rei Baasa. Rei de Israel subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então, só para entender, ele sitiou, ele fez um cerco, ele está construindo muralha, ele está fazendo edificação para que ninguém possa ir nem vir de Judá. Ele quer sitiar Judá, ele quer cercar Judá, ele quer destruir Judá, ele quer tomar para si Judá, o rei Baasa. Mas continue comigo a leitura agora no versículo 2. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Compreenda, ao invés dele clamar a Deus, ao invés dele buscar ao Senhor, ao invés dele pedir uma direção de Deus, afinal de contas o inimigo sitia, o inimigo cerca, o inimigo quer invadir, quer destruí-lo, ao invés dele pedir uma direção de Deus, ele pensa consigo mesmo: eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar uma estratégia, eu vou fazer algo bom, eu vou fazer algo... Ele não consulta a Deus, ele não consulta a Deus. Aos olhos dele, ele toma a melhor decisão. Ele pega o ouro e a prata da casa do Senhor, o ouro e a prata dele, e ele manda lá para o rei da Síria. O rei da Síria tinha uma aliança com o rei de Israel. E ele vai pagar, e caro, para que o rei da Síria quebrasse essa aliança, rompesse essa aliança com o rei de Israel, lutasse contra o rei de Israel, para que assim ele se visse livre. Aos olhos humanos, uma boa estratégia. Afinal de contas, a guerra era cara, não é? A guerra é caríssima, é muito custo. Homem come muito, tinha que levar ouro e prata para a guerra, tinha que levar gado, tinha que levar ovelhas. É verdade ou não é? Você come muito? Tem algum homem aí que come muito? Imagina aí 500 mil homens comendo. Será que é muita comida ou pouca comida? A guerra é cara, né? Trazendo para os nossos dias, só para você entender, eu acho que todo mundo tem visto nos noticiários, né? O que tem acontecido lá em Israel hoje, o Hamas contra Israel. Eu acho que você viu na televisão, nos noticiários, na internet, os foguetes que eles lançam para lá e para cá. Você sabia que um foguete, é 50 milhões de dólares? E às vezes na televisão passa a cena de chuva de foguete. Você tem noção de quanto de dinheiro é aquilo? Israel tem uma bateria antiaérea, então eles detectam no ar o míssil que é lançado contra o território deles, e eles disparam outro míssil para explodir aquele lá no ar. Então tem foguete que é mais simples e o míssil já é mais teleguiado, é mais preciso. É caríssimo. A guerra é cara. Nesse tempo a guerra também era cara.
Então qual é o pensamento do rei Asa? Eu vou pagar o rei da Síria, ele luta no meu lugar. Não vou perder um soldado, não vou perder uma vida do povo judeu. O rei Asa vai lutar por mim. E aos olhos humanos, a coisa funcionou, a coisa aconteceu. Leia comigo o versículo de número 4, o texto continua dizendo: e Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Aijon e a Dan e a Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Gebe e a Mispa. Aos olhos humanos tudo certo, aos olhos humanos tudo ok, bela estratégia, bela saída, resolveu a guerra sem precisar ir à guerra, pagou para um rei inimigo lutar contra o inimigo dele, ainda ficou com despojo, foi lá onde o rei de Israel estava, pegou para si pedras, pegou para si madeira, pegou para si o despojo, edificou cidades para si. Aos olhos humanos, joia, aos olhos de Deus, reprovável. Aos olhos de Deus, ele cometeu uma loucura. Ele cometeu uma loucura. Aos olhos humanos estava tudo certo, mas aos olhos de Deus não. Ele deixou de confiar em Deus para confiar no ouro e na prata. Ele deixou de confiar em Deus para confiar na própria habilidade, no próprio entendimento, confiar na própria estratégia. Note que Deus enviou o profeta a ele. Volte lá comigo onde começamos a leitura, que é no versículo 7, segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo número 7, onde começamos a leitura. Já que você já entendeu o contexto do texto, vamos então entrar no cerne da mensagem. Não podemos deixar de confiar em Deus. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, né? O profeta era chamado de vidente nesse tempo, porque ele tinha visões, né? Lá em Números 12, Deus vai falar: se tiver profeta aí, eu falo em sonhos e visões, com Moisés eu falo face a face. Então, o profeta também era chamado de vidente, porque tinha visões de Deus. A Asa, rei de Judá, e disse-lhe, a mensagem é essa: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O que é que Deus está dizendo aqui? Eu queria te dar vitória sobre os dois, sobre o rei de Israel e sobre o rei da Síria. Mas você deixou de confiar em mim, deixou de confiar no Senhor, para confiar no rei da Síria. Ele escapou de você. Você vai ter problema lá na frente com isso. Mas continuando a mensagem: porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Deus então envia o profeta para deixar claro: você fez uma loucura. Você deixou de confiar em Deus para confiar no rei da Síria. Você não lembra o que aconteceu há 26 anos atrás? Quando veio contra você um exército de mais de 1 milhão de soldados, você clamou a Deus, você confiou em Deus, Deus lhe deu a vitória. E agora você esqueceu de Deus. Agora você deixou Deus de lado. Agora você está resolvendo as coisas com suas próprias mãos, do seu próprio jeito. Então colhe as consequências. Virão guerras contra você. Virão outras guerras do povo de Israel, outras guerras da Síria e várias outras guerras. O que é que Deus está dizendo? O alerta que fez lá atrás através do profeta Azarias: o Senhor está convosco enquanto buscar a ele, estiverem com ele, mas se o deixardes, ele vos deixará. Note que Deus usa Jeremias para dizer que é bendito aquele que confia no Senhor, mas também usa Jeremias 17,5 para dizer que é maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Deus é aquele que examina os corações, Deus é aquele que dá a cada um segundo as suas obras. Nesse período de 25 anos, em algum momento, Asa deixa de buscar a Deus. Ele deixa de orar, ele deixa de clamar, ele deixa de ouvir a voz de Deus, ele deixa de colocar Deus em primeiro lugar.
Agora o que prevalece são os interesses dele. Agora o coração dele está completamente apartado de Deus e as ações dele vão provar isso. Versículo 10, quando ele ouve a mensagem, sabe o que é que ele faz? Porém Asa se indignou contra quem? O vidente, o profeta, e lançou-o aonde? No tronco, na casa do tronco, na prisão, na cadeia, porque disso grandemente se alterou contra ele, ficou nervoso, ele ficou bravo, ficou irritado. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Note a reação que ele vai ter. A reação que ele vai ter. Nós vemos alguns reis, e obviamente que isso vale para mim e para você, vale para todos nós, que eles reagem de maneira diferente. Por exemplo, Saul, quando era confrontado por um erro que cometeu, e compreenda que o propósito de Deus em confrontar nunca é querer o mal, mas é sempre querer o bem. Porque a Escritura deixa claro que o pai corrige ao filho que ama. Isso ele faz desde o princípio. Lembra lá de Abel e Caim? Caim e Abel? O Abel fez certo, Deus, parabéns Abel, gostei de você e do que você fez. Joia, a intenção do coração foi perfeita, a obra das mãos foi joia, me agradei. Você é justo diante de mim. E o Caim? Fez errado. Ficou com um semblante maligno e Deus vai dizer, se fizeres bem não haverá aceitação para ti? Faz de novo, mas faz certo agora, eu vou aceitar, eu vou me agradar, muda. Caim não quis. Mas voltando, o rei Saul, quando confrontado por seus erros, por exemplo, no primeiro livro de Samuel 13, o texto vai dizer que Samuel falou para ele, fique lá no monte Gibeá e me aguarde por 7 dias. Eu vou lá, eu vou apresentar sacrifícios a Deus, vou clamar por você. No 7º dia o profeta demorava a chegar. O povo, os soldados começaram a ir embora. Saul, vendo que os soldados iam embora, sabe o que ele fez? Pegou o sacrifício e ele mesmo apresentou. Quando Samuel chega na exata hora, no exato momento, o Samuel, que loucura que você está fazendo. Sabe qual é a reação de Saul? Eu! Mas não fui eu, a culpa não é minha. Foi o povo, eles estavam indo embora. E aí eu tive que resolver a questão. Sabe qual era o problema de Saul? Ele nunca assumiu o que fazia. A justificativa dele sempre era que a culpa era do outro. No capítulo 15 ele recebe uma ordem clara, extermina os amalequitas, da criança de peito até o velho, extermina o gado, extermina tudo. Ele traz consigo o rei, ele traz consigo vacas, ele traz consigo ovelhas, ele agradou o povo. Quando Samuel chega, que loucura que você fez? Eu fiz o que Deus mandou, eu exterminei o povo. Mas o que o rei está fazendo aí? Não é coisa pouca, deixa ele aí. E essas vacas, essas ovelhas, não são para oferta para Deus. Você conhece gente que ele nunca assume o que faz. Você conhece gente que a culpa é do marido, é da mulher, é do filho, é do patrão, é do pastor. A culpa é do outro. É um Saul da vida. Nunca assume o que faz. Nunca assume o que faz. Diferentemente, por exemplo, de Davi. Quando Deus envia, Davi pecou e pecou gravemente. Foi grave. Ele adulterou com uma mulher casada, e ele era casado, e ele tinha mais de uma esposa, ele podia ter, mas ele adultera, e ele manda matar o marido da mulher, um soldado leal e fiel a ele, algo gravíssimo. Quando o profeta chega, conta toda aquela história para ele, da ovelha e tal, e tal, e tal, e quando o profeta diz, você é esse homem, é cara no pó, é joelho no chão, é dizer, Senhor, eu pequei, a culpa é minha. E é assim que Deus espera que seja a nossa reação. Querido, querida, perfeito é Jesus, Deus quer nos aperfeiçoar, mas quando errar, é cara no pó, é joelho no chão, é assumir aquilo que faz. O rei Asa, qual é a reação dele? Fica indignado contra o mensageiro, contra aquele que está mandando, levando somente o recado que é de quem? De Deus. Ele fica indignado. Ele manda prender o mensageiro, ele manda botar no tronco. E esses que ele maltrata, que ele oprime, diz aqui o versículo 10, o texto não diz quem é. Mas imagine a coisa, imagine a cena. O profeta chega para ele, traz essa mensagem dura da parte de Deus, que é a verdade. Note que Deus não estava reprovando Asa, Deus estava reprovando a conduta dele. E nós vivemos em tempos de muita gente que tem dificuldade de separar as coisas. Meu irmão, Deus nos ama. Diga para a pessoa que está até lá, Deus ama você. E o amor dele é incondicional. Só que aquilo que nós fazemos, podemos agradá-lo ou não. Se agradarmos, joia, ele vai ficar feliz.
Se desagradarmos, ele vai corrigir. Não significa que ele deixou de nos amar. Significa que ele quer nos ajustar, nos alinhar à vontade dele e à palavra dele. Só que nós temos que ter espírito ensinável para ouvir e obedecer. Ele não só manda prender o profeta, mas ele oprime gente do povo. Então imagine gente que viu, ficou sabendo, foi lá falar com ele, reasa, que injustiça. Imagine gente dizendo, o senhor está errado. Como é que você recebe uma mensagem de Deus e manda prender o profeta? Ah, você está achando ruim? Dá uns açoites nele. Bota no tronco também. Oprimiu, maltratou. Querido, querida, nós vivemos em tempos de gente que quer fazer o que quer, do jeito que quer. Vivemos em dias de gente que quando ouve uma palavra de bênção, glória para mim! Mas quando ouve uma palavra de repreensão, não é para mim não. Esses dias atrás, pouco tempo atrás, coisa de 2, 3 meses, uma irmã me chama para fazer uma visita, fui lá, não somente eu, minha esposa, as crianças, fomos lá na casa da irmã, estamos lá e tal, conversando. Dali a pouco ela diz, pastor, sabe a irmã fulana? Eu falei, sim, tem notícias dela, faz uns dias que ela não vai à igreja, o que foi que houve, não tem o telefone dela, e que eu dou meu telefone para todo mundo, está marcado aí nessas paredes, só não tem quem não quer. Eu sou extremamente acessível, procuro ser. Não é mérito meu, não é que eu queira ser melhor que ninguém, porque Jesus era. Jesus era, sim ou não? Quem chegava diante dele falava com ele, fosse quem fosse. Fosse um figurão, fosse o governador, fosse um fariseu, fosse um sacerdote, fosse um mendigo, uma prostituta, um publicano, todos tinham acesso a ele, eu me faço acessível. Aí eu falei, irmã, ela sumiu, não tenho contato dela, não sei onde ela mora, o que foi que pastor, ela se ofendeu. Eu falei, se ofendeu com o quê, pastor? Esses dias o senhor estava pregando lá, e aí em determinado momento você falou assim, olha, uma pessoa que gasta mais do que ganha, vai viver endividada. E independente de quanto ganhar, se gastar mais do que ganha, o negócio não vai dar certo. Ela se ofendeu, pastor. Agora pare você e pense comigo. Aí a irmã concluiu, sabe por que ela se ofendeu? Porque ela está toda endividada. Ela não gostou, ela saiu da igreja, disse que não volta mais na igreja. Querido, querida, pense, se uma pessoa ganha 1.000 e gasta 1.500, ela vai viver endividada ou não? Sim ou não? Sim. Eu pensei que você tinha se ofendido também. Se uma pessoa ganha 10.000, gasta 15.000, ela vai viver endividada ou não? Nos nossos dias, assim como eu assisto, você também pode, tem no YouTube de graça, um monte de gente ensinando sobre finanças, sobre investimento, sobre ações na bolsa, sobre reserva de emergência, sobre um monte de graça. Mas além dessa turma que ensina de graça no YouTube, claro que tem curso pago, um monte de coisa, a gente tem a Bíblia. Tem instrução bíblica falando sobre finanças, sobre dinheiro, sobre administração. Nós temos José usado pelo Espírito Santo para falar para o faraó. Em tempos de vaca gorda, separa o quinto para os tempos de vaca magra. É poupar. Nós encontramos Salomão dizendo, até na lavoura do pobre a abundância de bens, mas pela falta de administração muito se perde. Nós temos o próprio Senhor dizendo, quem vai construir uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas. Nós vemos o próprio Senhor dizendo que a gente tem que ser simples como uma pomba, porém prudente como uma serpente. Isso vale até para a vida financeira. Porque senão a pessoa vai viver endividada. Temos orientação bíblica, a ninguém devais nada. Romanos 13:8, a não ser o amor. A irmã se ofendeu. Eu falei para quem me convidou, falei que pena para ela. Ela sumiu da igreja. Aqui se ofendeu e não veio mais. Vivemos em dias assim. Você já ouviu a expressão mimimi? Está cheio de mimimi hoje. Antigamente, quando a pessoa recebia uma repreensão, se arrependia, estava errado, Senhor, me perdoe, eu pequei, tinha gente que trazia até lenço para a igreja, para chorar. Hoje em dia, se ofende, vai para outra igreja, só prega bênção, só prega vitória. Querido, compreenda, Deus ama você, mas se você fizer errado, Ele vai te corrigir, Ele vai falar com você, porque Ele nos ama. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele continua te amando, Ele não te lança fora, Ele quer corrigir conduta. A palavra dele é para alinhar. Quem é que dirige? Você já dirigiu o carro desalinhado? E aconteceu isso com você? Anos atrás eu comprei um carrinho bom até, carrinho muito bom. Só que na minha correria do dia a dia, era muito corrido, foi passando o tempo e a recomendação dos fabricantes é fazer o alinhamento das rodas dianteiras, no máximo a cada 3 meses ou determinada quilometragem. E a minha correria, eu nem lembrei desse negócio de alinhamento. Sabe quando eu vim fazer alinhamento? Quando eu olhei e percebi que o pneu de um lado, do lado de fora, estava novo, mas do lado de dentro estava no arame.
Eu falei, eita, meu Deus, o que eu esqueci de alinhar o carro? Resumindo, tive que comprar 2 pneus novos, que aqueles não prestaram mais. No dia a dia, o carro, você quer ver um carro alinhado? Tira a mão do volante, se ele estiver alinhado, ele vai em linha reta. Se ele estiver desalinhado, ele vai puxar para um lado, ou ele vai puxar para o outro, porque ele está desalinhado e vai comer o pneu. Diga para a pessoa que está ao teu lado, falta de alinhamento vai gerar prejuízo. Eu aprendi isso tendo que comprar 2 pneus. Só que compreenda que eu não estou te dando exemplo de pneu e de carro por acaso. A gente tem que estar alinhado com o Todo-Poderoso. A gente tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Você já viu como é que faz um alinhamento? Coloca lá a máquina de mira, o laser, e o mecânico lá, a pessoa que faz, vai ajustando para que o negócio fique reto. Diga para a pessoa que está do lado, deixa o Espírito Santo te ajustar, porque se você não deixar o Espírito Santo te ajustar, tenha certeza que o Satanás vai querer te desalinhar. O Satanás vai querer te tirar do caminho reto. Ô meu irmão, no céu tem regras, o rei tem regras, o reino tem regras, e a porta é estreita, a porta larga é da perdição. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Asa não aceitou a correção, a palavra, a instrução. Note que houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança de conduta, houve uma mudança de coração. As palavras mudaram, o comportamento mudou. Já não coloca mais Deus em primeiro lugar, já não ora mais, já não obedece mais. E, queridos, isso é perigoso. Vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 3. Anteriormente ele tinha ouvido a voz de Deus, ele tinha obedecido a Deus. Agora ele não ouve mais, ele não obedece mais. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 12, o texto nos diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama, diga comigo, hoje, que o ontem já foi, e o amanhã é uma metáfora, o amanhã é uma conjectura. Como assim, pastor? Quando é meia-noite, que dia é? Hoje. Quando é 8 da manhã, que dia é? Hoje. Quando é meio-dia, 4 da tarde, 7 da noite, é? Então é hoje. Ô pastor, orei ontem, hoje tem que orar de novo. Ô pastor, eu busquei ontem, tem que buscar Deus hoje de novo. Ô pastor, eu meditei na palavra ontem, medito hoje de novo. Ô pastor, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia, eu canso. Ô irmão, tem áudio até. Hoje a gente tem tecnologia. Você sabe que tem cultos aqui, os cultos oficiais, quarta, sexta e domingo. Mas pode ter culto todo dia na tua casa, se você botar na televisão, se você colocar no rádio, se você colocar na internet. Só não tem se não quiser. Mas continuando, o tempo se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Até o fim. Compreenda, querido, que Deus tem para nós uma vida vitoriosa nessa terra. Mas essa vida vitoriosa depende da nossa obediência, da nossa fidelidade, da nossa busca, depende da nossa fé, e a fé e confiança demonstrada através de ações. Não pode ficar no campo das ideias, não pode ficar no campo da fala, tem que vir com atitudes. Que atitudes, pastor? Oração. Quando Jesus conta a parábola lá da viúva e do juiz, ele conta com o propósito de ensinar sobre o dever de orar. Sempre, todo dia a viúva estava lá, juiz a minha causa. E ao término da parábola, o Senhor disse: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Compreenda, eu pergunto, você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Você crê que Ele derramou sangue para lhe perdoar de todo o pecado? Você crê que ao terceiro dia Ele ressuscitou? Você crê que em breve Ele voltará? Você crê que vai estar com Ele para todo sempre? Essa mesma fé tem que valer também para as lutas do dia a dia. Tem que valer no momento da enfermidade, tem que valer nos problemas que enfrentamos, porque essa fé não são duas fés diferentes, é a mesma fé que vale para as coisas eternas, tem que valer para as coisas terrenas também. Eu não posso excluir uma coisa da outra, as duas caminham juntas, até mesmo porque aquilo que fazemos aqui na terra pode não só comprometer as nossas bênçãos ou não aqui na terra, mas o nosso relacionamento com Deus, e pode comprometer inclusive a salvação.
é eternidade. Volte lá comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 16, eu vou ler agora o versículo 12. O rei Asa se afasta de Deus, deixa de buscar, de orar, de obedecer, de priorizar a Deus. Ele deixa os caminhos do Senhor e cada um colhe aquilo que planta, o fruto das suas ações. Segundo Crônicas 16, 12, o texto vai dizer que Asa caiu doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Então vamos entender aqui. No ano 39 do reinado dele, dá uma doença nos pés. A Bíblia não diz que doença era essa. Só que o texto deixa claro que era grande por extremo. Era uma doença gravíssima, gravíssima. Só que o texto faz questão de dizer, na sua enfermidade ele não buscou ao Senhor. Ele buscou somente os médicos. Compreenda, querido, que a gente não pode cair nem no extremo nem no outro. Como assim? Vou lhe explicar. A gente não pode cair no extremo, por exemplo, de espiritualizar tudo e estar com enfermidade e dizer, eu vou orar e Deus vai curar. Deus tem poder para curar? Claro que tem. Tem poder para curar e curar qualquer coisa. Só que tem coisas que a gente precisa ir ao médico. Não é falta de fé ir ao médico. Se você sentiu alguma dor, em primeiro lugar, ore. Busque a Deus primeiro, mas não deixe de ir no médico também. Estamos no mês de novembro, novembro azul, homem é difícil de fazer exame. Ô varão, começa a fazer esses exames. Ô pastor, mas eu tenho medo de quê? Você tem que ter fé em Deus, mas se cuide. Via de regra, o homem só deixa para ir quando está morrendo, irmão. Você vai mais cedo para a glória. Você vai mais cedo para a glória, eu sei do que eu estou falando. Vivi lá em Natal quase 6 anos e era correria, um belo dia eu ia infartando, ia morrendo. Deu uma dor no peito, atacou o negócio, minha esposa orou e clamou. E eu, ruim, uma dor, ai, não aguentava. Aí a pouco ela pega o telefone, liga para o diácono, Célio, vem aqui, pega o pastor e leva no médico, ele está ruim. Eu fui para o médico. Cheguei lá, o médico já deu logo uns trem lá na veia, que eu sei lá o que era, depois ele falou lá o nome dos remédios, aí acalmou. Aí ele falou para mim, você ia infartar. Que bom que você não infartou. Aí ele perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor e advogado. Ele falou, você vai morrer logo, viu? Deu logo um choque de 380. Ele falou, não precisa nem falar como é a sua vida, que eu já sei que é estressante. Diminua o ritmo. Senão, da próxima você infarta. Um médico dizendo isso. Eu falei, vamos fazer, e fiz. Diminuiu o ritmo. Olha só que coisa. Então a gente não pode espiritualizar tudo. Tem que orar? Claro que tem que orar. Tem que ir no médico. Vá no médico. Novembro azul, vá no médico. Mês passado, outubro rosa. Prevenção. Vá, se previna, se cuide. Se cuide. Agora, a gente também não pode fazer o extremo ao contrário. Confiar no homem e não confiar. Nós encontramos no Novo Testamento. Lucas era médico. Escreveu o evangelho que leva o nome dele. Escreveu o livro de Atos. Encontramos Paulo, um homem que Deus usava de maneira sobrenatural, extraordinária. Cego andava, cego enxergava, paralítico andava, mudo falava. Maravilhas extraordinárias. Ele elogia os préstimos de Lucas, o médico amado, que me foi de muita valia. Ou seja, naquilo que o Lucas podia ajudar, a medicina ajudava, o remédio ajudava, ele ajudava. Nós encontramos o mesmo Paulo, está escrito em Atos 19:11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Nós vemos ele recomendando a Timóteo, Timóteo, você tem problemas estomacais? Não tome mais só água, não. Toma um pouquinho de vinho. Nos nossos dias é provado cientificamente que um pouquinho, não é um copo, não é uma garrafa, um pouquinho de vinho por dia faz bem para o estômago, para quem tem problemas estomacais. Eu estou dizendo isso que com essa desculpa está cheio de crente aí que vai beber e já toma uma garrafa. Ô irmão, embriaguez é pecado. Já vi um monte de crente aí, não, sou até pastor, a geladeira tem uísque, a geladeira tem cerveja, a geladeira tem vodka, tem que se converter. Uma coisa é tomar um pouquinho para fins medicinais. Deus avalia a intenção do quê? O mesmo Paulo. Ele não podia dizer, ô Timóteo, vem aqui que eu vou impor a mão sobre você. Eu vou orar por você, você vai ser curado do seu estômago dessa doença. Ele falou, toma um pouquinho. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Compreenda, então, que o coração de Asa havia se afastado de Deus de uma tal maneira que ele não confia em Deus. Ele confia nos médicos.
Ele confia no dinheiro dele. Ele é rei, ele tem dinheiro. Certamente, os melhores médicos de Israel ou do mundo tinham dinheiro para pagar. Os melhores remédios, os melhores tratamentos tinham dinheiro para pagar. 2 anos de doença, 2 anos de enfermidade, nada resolveu. Nós encontramos exemplos de gente enferma, como o rei Ezequias, que adoeceu e o problema era grave, mas ele clamou a Deus e Deus o curou. Encontramos o Novo Testamento, aí tem uma porção de exemplo. A mulher do fluxo de sangue, paralítico, e desceram um paralítico, abriram o telhado e desceram um paralítico na frente de Jesus, crendo, e ele fez o paralítico andar. Temos vários exemplos disso. Eu não sei que doença era que Asa tinha. Nos nossos dias tem uma doença muito conhecida de todos, chamada diabetes. Esses tempos atrás eu estava na ortopedia com a minha esposa, você sabe que ela não tem a perna, né? E constantemente tem que estar fazendo a manutenção da prótese, mas porque ela é muito ativa, né? Ela cuida de casa, cuida das crianças, joga vôlei, corre, enfim, então tem que estar sempre fazendo a manutenção. Estávamos lá na ortopedia, e aí chega lá um casal, e começamos a conversar e tal, e o homem era pastor, eu não lembro o nome do município, mas no interior da Bahia. E ele amputou, e ele contou que ele era diabético, saiu uma ferida na sola do pé. E essa ferida foi agravando. Ele tomou remédio, tudo que é tipo de remédio, e orando a Deus, mas também tomando os remédios. E nada curava. Não sei se você sabe, a pessoa que tem diabetes, a cicatrização não é a mesma, o tecido não reproduz, as células não é do mesmo modo, enfim. O negócio agravou, ele teve que ser internado. Tudo que é remédio forte, ele tomou. Só que foi necrosando e foi tomando conta do pé. Chegou um momento que o negócio chegou de um jeito que o médico disse, tem que amputar. E amputou na canela. Amputou na altura da canela. E ele saiu lá da Bahia e veio para fazer a prótese. E ele estava contando para mim, pastor, eu estava entrando em depressão. Falou, o negócio foi feio. 3 para 4 meses de luta, de angústia, orando, Deus não falava nada, orando, Deus não falava nada, e aí o médico disse que tinha que amputar, e os remédios não resolvia, e teve que amputar. Falou, pastor, quando eu olhei para o meu pé, eu não tinha mais pé, amputado na canela, falou, pastor, eu ia entrar em depressão, mas o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo disse, você vai entrar nesse lugar escuro que a sua alma quer entrar, ou você vai deixar eu cumprir o propósito que eu tenho na sua vida? Pastor, aquela palavra me levantou, ele contando para mim. Pastor, aquela palavra me tirou daquele lugar sombrio, me tirou daquela depressão, me levantou. Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui, com pé ou sem pé, eu quero te servir, eu quero teu propósito, eu quero a tua vontade. Eu saí da Bahia para vir para São Paulo, para fazer essa prova, porque eu quero continuar pregando o Evangelho, dando testemunho, sendo homem de Deus. Ele falou, pastor, não tenho depressão, não tenho nada. Note que no caso dele, ele precisou amputar. Hoje à tarde eu estava pregando essa mesma mensagem, desse mesmo jeito. Um irmão me conta ao término da reunião um testemunho. Ele falou, pastor, com a minha mãe aconteceu algo semelhante. Ela falou, minha mãe também tem diabetes. Também deu uma ferida no pé. Ela também foi internada. E o médico disse, tem que cortar, tem que amputar. Tinha feito tudo que é tratamento, tomado, tudo que é tipo de remédio, e o médico disse, não tem outra alternativa, tem que amputar. E aí, sabe o que minha mãe fez, pastor? Ela falou, doutor, espere, não ampute não. Mas por quê? Porque eu vou clamar a Deus. Deus vai me curar. E o médico ficou meio assim, mas ela orou. Ela falou, pode me liberar, doutor, eu vou para casa. Se porventura não melhorar, depois eu volto. Mas eu vou para casa, deixa eu ir para casa. O médico deixou ele ir para casa. Falou, pastor, ela orou. Sabe o que aconteceu? Deus curou o pé dela. Falou, pastor, ela está com o pé que você olha, ninguém diz que a gente tem foto, tem tudo. O pé dela ficou preto, necrosado, não tinha jeito. Mas Deus curou e Deus restabeleceu. Ô, meu irmão, confia em Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer milagre e maravilha na vida de quem crê. Mas compreenda, Ele dá a cada um segundo as suas obras, cada um é de um jeito. Deu para entender? Cada um é de um jeito. O rei Asa não confiou em Deus. O rei Asa confiou nos médicos. Aquilo que a medicina poderia fazer, aquilo que os médicos, os remédios poderiam fazer. E o texto diz no versículo 13, que ele morreu no ano 41 do seu reinado. O texto não diz com todas as letras, mas se ele não buscou a Deus,
se ele não confiou em Deus, compreenda que a doença nos pés, Deus não está punindo ele. Cada um colhe aquilo que planta. Mas algo me chamou a atenção nesse detalhe. Ele deixou de andar na presença de Deus. A doença não poderia ter sido em outra parte do corpo, mas foi justamente nos pés. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não é bom deixar de andar na presença de Deus não, viu? Diga para ele, diga para ela, não caia no engano do diabo. Diga para ele, diga para ela, não caia no engano do pecado. Diga para ele, diga para ela, continue confiando no Todo-Poderoso, continue andando na presença dele, continue crendo, porque ele é fiel para te livrar, para te abençoar, para te dar vitória nessa terra, para curar qualquer enfermidade, para libertar de qualquer vício, para operar milagres e principalmente, ele tem uma eternidade inteira para te entregar. A palavra deixa claro que ele não buscou ao Senhor, ele pereceu como consequência da enfermidade. Querido, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eclesiastes 7:8 diz, melhor é o fim das coisas do que... Ele começou bem, o rei Asa, mas terminou... Como é que você quer terminar? Jesus está voltando. Onde é que está o seu coração? Como é que está a sua busca? Como é que está o seu nível de relacionamento com Deus? Deus está em que escala de prioridades para você? A palavra dele está em que escala de prioridades para você? Não adianta falar se não fizer. Deus não vê só o que falamos, mas também aquilo que fazemos. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Jesus está voltando. Nós não podemos deixar de confiar nele. Na carta aos Romanos está escrito que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que há de vir. Nós temos que ter entendimento das coisas. Tem gente que Deus vai curar, tem gente que Deus não vai curar. Ô, pastor, Deus é mau? É não. É porque Deus conhece cada coração. Citamos há pouco o apóstolo Paulo. Ele orou por um monte de gente, Deus usou ele para curar um monte de gente. Ele morreu com espinho na carne. Vemos gente que orou e clamou e Deus curou. Deus libertou, Deus abençoou. Querido, Deus conhece cada coração. Nas palavras que o profeta disse ao rei Asa, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. É nossa parte continuar buscando ao Senhor. É nossa parte continuar crendo, orando, perseverando. É da nossa parte continuar confiando. Não deixe de confiar no Senhor. É nossa parte mostrar fé por ações. A fé tem que ser viva e não morta. E a fé é viva quando ela é demonstrada por obras, por atitudes. Se você não compreender e se esforçar no caminho do Senhor, tenha certeza, o diabo vai querer te tirar do caminho do Senhor. E está cheio de gente aí hoje afastado, está cheio de gente esmurecido, está cheio de gente desanimada. Querido, Deus não nos quer desanimados. Diga para a pessoa que está do teu lado, Ele quer te ungir com óleo de alegria. Diga para ele, diga para ela, você pode estar cansado, pede que Ele renova as suas forças. Diga para ele, você pode estar aflito, angustiado, mas Ele tem paz para você, Ele tem refrigério para a tua alma. Você pode estar enfermo, mas Ele tem saúde para você. Você pode estar em luta, mas Ele tem vitória para você. Se você crer e confiar e buscar, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para operar.